Você gosta de cantar? E em que ocasião você costuma cantar? As escrituras elas nos mostram a importância do canto no exercício do louvor e da adoração ao nosso Deus. Muito antes de Deus ter nos criado, o cântico já fazia parte então desse processo de adoração e de louvor ao nosso Deus. E uma razão simples porque Deus ele quer ser louvado é porque ele reina. Deus, ele reina em absoluto e a música é uma das formas então de expressarmos então essa posição de Deus como rei, como aquele que governa e que domina o mundo e a todos nós. O trono de Deus, ele foi e é estabelecido em meio aos louvores. E tem um texto das Escrituras em que essa expressão da vitória do governo e da adoração a Deus, ela é expressada, que foi logo depois em que Deus permite que o povo passe pelo Mar Vermelho a pé enxuto, quando Moisés então retira o povo do Egito e naquela perseguição do exército de Faraó para com o povo de Israel, o Senhor então realiza aquele glorioso milagre. Logo após a passagem do povo pelo Mar Vermelho, Moisés então se reúne com o povo para comemorar aquela vitória e louvar a Deus. Isso está em Êxodo capítulo de número 15 e eu lerei do verso 1 ao verso 20. Vejam o que as escrituras nos dizem. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no mar, no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem és como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão. Eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reina por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar.
a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Deus reina, meus irmãos, e o seu trono ele é estabelecido em meio aos louvores. Antes mesmo de Deus nos criar, ele já era glorificado e louvado pela música, pelo canto nos céus. Davi ele declara no Salmo de número 115, versículo de número 18: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Eu queria falar um pouco sobre a importância da música para o povo de Deus. Às vezes a gente imagina que a música ela deve ser entoada apenas no templo, em culto ao Senhor, mas na verdade a música ela deve estar sempre em nossas vidas como ato de adoração e de agradecimento, de ações de graças ao nosso Deus por tudo que Ele faz por nós. A música deve adorar a Deus, deve retratar a beleza de Deus e os seus feitos também. Vejam o que o apóstolo Paulo ele disse em Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Observem que Paulo aqui nos diz que a música ela vem por meio da meditação da palavra de Deus. Também o mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, nos versos 18 e 19, ele diz: mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O texto que a gente acabou de ler, de Êxodo capítulo 15, mostra aqui Moisés com o povo de Deus, então entoando um cântico de louvor ao Senhor no deserto, após eles terem então passado pelo Mar Vermelho e terem então sido poupados por Deus também do exército de Faraó. E o texto aqui ele pode ser dividido em duas partes. Do verso de número 1 até o verso 18, a gente vê então esse canto sendo entoado por Moisés e todos os filhos de Israel. Do verso de número 19 a 21, o cântico é entoado aqui por Miriam, a profetisa, e todas as mulheres que estavam ali. E aqui, meus irmãos, alguns princípios eles podem ser então retirados para o nosso aprendizado de como também podemos usar a música para adorar e para louvar a Deus em todos os momentos. Observem que aqui eles cantam no meio do deserto, mesmo tendo que enfrentar tantos obstáculos, eles usam a música para adorar a Deus e para demonstrar a sua gratidão ao Senhor por tudo que Deus fez por eles. E quem são os cantores aqui, ou os cantadores aqui? No verso de número 1, diz assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Aqui, Moisés e os filhos de Israel são aqueles que entoam esses cânticos, são os resgatados de Deus, aqueles que foram redimidos pelo Senhor, tirados das mãos de Faraó, da escravidão do Egito para a liberdade em Deus. Adorar a Deus, portanto, queridos, é um privilégio exclusivo daqueles que foram redimidos, daqueles que foram resgatados pelo Senhor. Observem que aqui eles cantam um cântico ao Senhor. É interessante a gente notar que as Escrituras elas usam a expressão novo cântico. E por pelo menos 7 vezes esta expressão ela é então apresentada no Antigo Testamento. E a expressão novo cântico ela não indica uma nova composição, mas uma música que surge de uma nova experiência com Deus. Isso significa que você pode cantar uma música que você já
já sabe há muito tempo, já canta há muito tempo, em ocasiões diferentes, para ocasiões em que você expressa a sua gratidão a Deus. A origem da música, portanto, é divina. Foi Deus quem criou a música e Ele é quem coloca em nossos lábios esse novo cântico de louvor ao Senhor. Como diz o Salmo 40, verso 3, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Assim, meus irmãos, adorar a Deus é a nossa razão de ser como cristãos e como igreja do Senhor. O apóstolo Pedro, ele expressa e nos ensina muito bem acerca desta importância, quando no capítulo 2 de 1 Pedro, verso 5, ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos aquele povo que oferece a Deus sacrifícios espirituais para o louvor da glória do nosso Senhor. Então, devemos aprender como o povo de Deus aqui, como Davi, por exemplo, que entoava louvores ao Senhor através dos seus salmos, como no Salmo 146, no verso 2, ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. A música deve fazer parte da nossa vida, porque ela expressa a nossa adoração e o nosso serviço, nossa gratidão a Deus. Mas para quem este povo estava aqui cantando? E o verso número 2 diz que eles entoavam um cântico ao Senhor. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. A música aqui, ela é dirigida a Deus. Deus é o Senhor e o receptor e também o assunto deste cântico de adoração. Os 21 versículos que compõem esse texto, meus irmãos, mostra que esta música ela foi feita tão somente para o próprio Deus, para mostrar quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Aqui o povo, eles cantam a Deus, mas também eles cantam sobre Deus. Esta é a principal característica do culto verdadeiro. Deus é o tema e Deus é o objeto do nosso culto. Eu queria que a gente observasse pelo menos algumas lições que esse texto ele nos apresenta. Primeira coisa, que esta música, que esse canto entoado por Moisés e o povo de Deus nos ensina, é que Deus ele é superior a Faraó e ao poderoso exército do Egito. Do verso de número 2 até o versículo número 10, é assim então que Moisés e o povo de Israel, eles se colocam diante de Deus, é assim que eles apresentam este canto ao Senhor. O verso diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltareis. E aqui eu destaco pelo menos 3 coisas. Primeiro, Deus é a força física e espiritual da nossa vida. Ele é a nossa própria vida. Segundo, Deus é o nosso cântico, é o motivo do nosso louvor. E terceiro, Deus é a minha salvação, é aquele que me salvou do pecado, da morte e da condenação eterna. Também o profeta Isaías, ele expressa muito bem e resume, pelo menos em 3 aspectos, aplicando a pessoa de Jesus a nossa salvação, quando em Isaías capítulo 12, versículo 2, Isaías diz: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Mas o cântico continua, quando Moisés diz: ele é o Deus de meu pai, no verso de número 2, por isso eu o exaltarei. Moisés está dizendo então que o Senhor, ele é o Deus da aliança. Deus é aquele que faz o povo sair do Egito e é o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, de Jacó e também de José. E o cântico destaca
O Senhor é homem de guerra, verso 3. Senhor é o seu nome. A ênfase aqui é acerca da vitória sobre Faraó. O povo está aqui glorificando a Deus, maravilhado como Deus ele pôde derrotar um exército tão numeroso e uma nação tão poderosa como a do Egito e um líder político tão poderoso como o Faraó. Nos versos de número 4 a 6, então eles dizem: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar, os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Veja que mensagem gloriosa nos é transmitida aqui. Talvez você esteja vivendo em uma situação de opressão ou de luta, seja ela espiritual, seja ela terrena. Você está sendo perseguido, você está sendo pressionado por alguém que é mais forte do que você, e aí você descobre que você pode cantar a vitória de Deus por meio de Cristo, e você louva o Senhor mesmo estando como o povo aqui, no deserto, lembrando então que o Senhor é aquele que te livra das mãos dos inimigos. O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória, como diz o Salmo 24, versículo de número 10. Mas em segundo lugar, o cântico também enfatiza a incomparável presença de Deus na vida do seu povo. Deus é incomparável em glória, santidade e poder. Nos versos 11 e 12, é isso que Moisés ele destaca nesse canto, o fato de que Deus ele é único, inigualável e incomparável. E ele pergunta: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Deus é único e incomparável, ele faz de Israel o seu povo exclusivo. A terceira lição que esse canto nos mostra é que Deus ele conduzirá o seu povo para um lugar especial. Vejam os versos 13 a 17, e essa terceira parte desse cântico, ele fala do cuidado do Senhor com Israel. O Senhor salvou, guiou, adquiriu e transportou o seu povo da saída do Egito para a terra prometida. A ação de Deus em benefício do seu povo produz, portanto, o respeito dos seus inimigos e a adoração do seu povo. Assim, meus irmãos, nada poderá, diz as Escrituras, nos separar do amor de Deus. Ele é aquele que nos salva, ele é aquele que nos apresenta um lugar especial de proteção e de salvação. Mas por último, o cântico exalta o Deus que é Rei eterno. Nos versos de número 18 e 19, o cântico fala então e declara o reinado do Senhor sobre a terra e os céus. O reinado de Deus, ele é eterno. O verso diz: o Senhor reinará por todo o sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros, com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto no meio do mar. O reinado do Senhor é eterno, e ele traz 3 lições para nossas vidas. Primeiro, esse reinado ele transmite proteção a nós. O rei, o nosso rei, ele nos dá toda a proteção que precisamos. Mas em segundo lugar, ele também nos dá provisão, ele nos sustenta no deserto. E em terceiro, ele nos dá direção. Ele é aquele que nos conduz no caminho certo, mesmo que a gente mesmo que a gente não saiba onde nós estamos. Faraó, ele poderia ter um reinado poderoso, mas não era eterno. Ele iria morrer como de fato ele morreu. Mas o reinado do Senhor é eterno. Mas por que este povo, eles entoam este cântico? E o povo de Deus, meus irmãos, eles cantam esse cântico porque eles foram vitoriosos naquele momento.
mas na verdade o Senhor, Ele nos dá esta vitória perpetuamente. O povo de Deus é um povo vitorioso, porque Deus nos dá essa vitória. Em Sofonias, no capítulo 3, versículos de número 14 e 15, o profeta diz: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti e tu não verás nenhum mal algum. Meus irmãos, é assim que o Senhor, Ele nos faz um povo vitorioso dele. Os últimos versos, os versos 20 e 21, são aqui narrados como um cântico entoado por Miriam, a profetisa e irmã de Arão. O texto diz que ela tomou um tamborim e todas as mulheres então passaram a segui-la, adorando a Deus e dançando, conforme o texto nos mostra. E pelo menos 3 explicações são importantes serem dadas aqui no canto de Miriam. Miriam é identificada aqui como uma profetisa, e uma das funções da música era, no Antigo Testamento, de profetizar. Segundo, o cântico de Miriam, ela reproduz uma prática da época, ou seja, as mulheres, elas normalmente cantavam e dançavam por ocasiões de vitórias militares. Tal prática aqui não era um ato de culto, mas uma celebração cívica. No templo, a dança ela não era permitida, mas em contexto de guerra e em contexto de vitórias nas guerras, portanto, em uma celebração cívica, a dança ela era praticada pelo povo hebreu. Mas em terceiro, o cântico de Miriam e a dança de Miriam não estabelece aqui uma norma de como devemos adorar ao Senhor hoje, mas por que devemos adorar o Senhor. Não como devemos adorar, mas por que devemos adorar ao Senhor. O cântico de Miriam nada acrescenta ao cântico litúrgico entoado por Moisés nos versos anteriores e dos filhos de Israel. Portanto, o verso de número 21 diz: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A ênfase aqui, meus irmãos, é a da vitória. E por que essa música então é entoada? Ela é entoada porque o Senhor foi misericordioso e fez o povo ser vitorioso. Eu queria concluir essa mensagem dizendo que Deus ele nos chamou para adorá-lo independente do lugar ou da situação em que nós estamos. Observem que aqui o povo de Deus, o povo de Israel, o povo que Deus resgatou do Egito, eles entoam um cântico ao Senhor no deserto, em uma terra inóspita e cheia de perigos. O Senhor os faz adorá-lo ali. Jesus também, ele entoou um hino com os seus discípulos quando estava prestes a ser crucificado, quando na última Páscoa, já próximo então da sua crucificação na cruz do Calvário, o texto de Mateus capítulo 26 e também de Marcos 14 diz que depois deles cearem, eles entoam um hino e saem então para o Monte das Oliveiras. Paulo e Silas também, eles cantaram quando eles estavam presos lá em Filipos, e eles então louvavam ao Senhor, cantavam ao Senhor, e os demais companheiros de prisão o ouviam. Diz o verso de número 25 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. E eu queria que os irmãos lembrassem de uma coisa muito importante. Lembre-se que sempre que o motivo do nosso cântico é o Senhor e a vitória que nós temos nele. Por isso, em qualquer ocasião, devemos louvar a Deus, porque Ele nos fez o seu povo e um povo vitorioso. Paulo então declara em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. E o salmista então conclui no Salmo 98, verso de número 1, cantai ao Senhor um cântico novo,
porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Quem disse que nós não temos motivos de louvor e de adoração e de cantarmos louvores do nosso Deus nesta pandemia? Temos muitos motivos. E um dos motivos é porque Ele nos salvou. Ele é o Deus eterno que nos enviou o seu Filho amado para a nossa salvação. Não deixe de cantar, não deixe de comemorar a vitória de Deus em Cristo Jesus, em meio a este mundo pervertido. Louvado seja o nome do Senhor, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, por tudo aquilo que Ele revela a nós, o seu povo. Cante ao Senhor um cântico novo, mesmo estando em uma situação diferente da que você habitualmente costuma estar. Continue louvando, adorando o nosso Deus. Deixe-me orar por você. Santo e eterno Deus, o Senhor tem colocado em nossos lábios um cântico de louvor, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Devemos aprender, ó Deus, a louvar, a adorar o Senhor em todas as circunstâncias, porque Tu és merecedor de nosso louvor e da nossa adoração. Pelo que o Senhor é, devemos Te louvar, e pelo que o Senhor faz também. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado mesmo em meio a esta pandemia. Coloque, ó Deus, este cântico de louvor nos lábios dos Teus servos, para que em todas as circunstâncias, ó Deus, possamos comemorar a salvação e a vitória de Deus sobre nós e sobre os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe.